Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir de volta, né? Ademir de volta, falei Ademir. Para mais uma aula. Passamos aí 2 semanas sem ter aula no Catecismo de Heidelberg. E estamos voltando hoje, né? Nessa última semana. Inclusive eu estarei gravando hoje. Hoje é quarta-feira, dia 29. Mas amanhã eu gravarei uma outra aula ainda, né? Para compensar as 2 semanas que eu não ministrei essas aulas, tá certo? Então eu quero aproveitar aqui porque teremos... vamos passar aqui pelo dia do Senhor 19 até o 21, dia do Senhor 21, beleza? Então tem bastante perguntas e respostas aqui para podermos refletir um pouquinho. Lembrando que essas aulas aqui fazem parte de um módulo que eu deixei aberto aqui no YouTube, tá bom? Mas compõe aí um curso bem particular mesmo, bem simples, que eu estou fazendo com alguns irmãos, mas para ensinar a teologia reformada confessional, beleza? Então... aproveita e divulga essa playlist para mais pessoas que você conhece, porque é uma ótima oportunidade para as pessoas aprenderem mais sobre as doutrinas reformadas. Então aqui no canal você tem uma playlist para você acompanhar todo o Catecismo de Heidelberg, né? Eu fiz a leitura e edição de todo o Catecismo de Heidelberg, e aqui também, com essa playlist, você tem a explicação breve, não é? A explicação simples das perguntas e respostas do Catecismo. E eu geralmente tenho feito comparações, não é? Usando esse livro aqui, tá? Que é a introdução ao Catecismo de Heidelberg,
E aqui você tem nesse livro o Breve Catecismo e o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, que é um dos autores do Catecismo de Heidelberg. Pra gente fazer comparação, tá? E é muito importante, beleza? Vamos então para o dia do Senhor 19, tá? Pergunta 50, que diz bem assim. Por que se acrescenta está sentado à mão direita de Deus? Resposta: porque Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Eu quero aproveitar e ler um texto aqui da Escritura, que é o texto de Efésios, capítulo 1 mesmo, versículo 20 ao 23. Que diz bem assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, não é? Então temos aqui justamente o ensino em nosso catecismo, né, explicando a Escritura também, expondo a Escritura, de que realmente Cristo ascendeu aos céus por um motivo, não é? Nós temos vários motivos, na verdade. Um deles é o nosso benefício, porque ele é o nosso sumo sacerdote, à direita do Pai, mas também temos outros benefícios disso. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, tá? Isso de maneira oficial, como o cabeça pactual do povo de Deus. E aqui, na nossa pergunta e resposta 50, não é? A questão é, por que que isso tem que ser colocado no credo? Por que que nós confessamos isso no credo? Não é? Por que se acrescenta está assentado à mão direita de Deus Pai? Alguém poderia pensar, mas não basta apenas dizer que ele ascendeu aos céus? Isso não é suficiente? É claro que o entendimento disso está muito ligado, está muito próximo. Mas há uma peculiaridade com relação à questão de estar assentado à direita do Pai. Mencionar isso tem um peso muito importante para nós. Por isso a resposta do catecismo é porque Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como o cabeça da sua igreja, como lemos aí em Efésios 1, do 20 ao 23. Né? Lá, ele está manifestado como o cabeça da sua igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, então Cristo é o cabeça que está nos céus, e de lá é que ele nos governa. Tá? E ele fala, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Veja como isso é importante, certo? Eu vou fazer uma comparação aqui, justamente lendo o Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Perceba como é importante a comparação. A pergunta 98 diz bem assim, olha. O que é a mão direita do Pai, onde se diz que Cristo está assentado? Então temos perguntas de outra natureza, digamos assim, né, diferentes, que não são tão pastorais, não é? Mas que tentam expor de maneira um pouco mais detalhada os assuntos aqui que temos no catecismo. A resposta é a autoridade sobre o céu e a terra, pela qual os assuntos do universo são governados e a igreja congregada e preservada, e a manifestação visível dessa glória às criaturas. Tá? Então, uma resposta um pouco mais detalhada, digamos assim. A pergunta 99. Por que se chama isso de mão direita de Deus? Olha, é uma pergunta que você não vai ter no catecismo, porque digamos que é um detalhe não tão pastoral assim. Não é? Mas aqui no Catecismo Maior temos essa pergunta. A resposta é bem assim. É uma analogia com os governantes, os quais põem à sua mão direita aqueles a quem confiam os deveres de administrar o governo. Como pensando aqui no catecismo, na segunda parte da resposta 50, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Entendeu a analogia? A pergunta 100. Que significa se sentar a essa mão direita? Resposta: significa que o Filho de Deus é o cabeça da igreja, dos anjos e do povo, e a pessoa por meio de quem o Pai faz diretamente todo o bem em tudo, e que manifesta visivelmente essa glória em sua natureza humana, que foi exaltada acima de todos os céus e de todas as criaturas. Isso realmente é maravilhoso, irmãos, porque, por exemplo, ninguém jamais viu a Deus, não é? O Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, que está no seio do Pai, o revelou. Ou seja, é o que o Evangelho de João nos ensina, quando Cristo fala sobre isso aí. E realmente, de fato, como aprendemos também nas cartas de Paulo, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Então Deus manifesta a sua glória por meio da pessoa do Filho. Não é? Pois é em Cristo que nós vemos o Pai. Não é?
Não é a questão de Filipe, mostra-nos o Pai e isso nos basta, não é? E ele fala, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, é por meio de Cristo que o Senhor, Deus, manifesta a sua glória, para que nós venhamos vê-la, não é? Isso realmente é maravilhoso. Pergunta 101. Explique o que significa crer em Cristo, que está assentado à mão direita do Pai. O que significa crer nisso, né? Significa estar persuadidos no nosso coração de que Cristo, nosso irmão e nossa carne, assumiu o comando do mundo para o partilhar conosco. E que no meio tempo, até que o dominemos plenamente, ele nos guarda e nos governa e nos enche de seus dons e do Espírito. Né? Então, realmente, estamos aí aguardando até esse cabeça, que é Cristo, ou cabeça da igreja, se manifeste. Realmente, não é manifestando então sua autoridade para que todos possam ver, né? E então glorificar, e possamos finalmente então herdar esse mundo vindouro. Tá certo? Então, isso é um ponto muito importante para nós. Cristo lá está manifesto como nosso cabeça, nossa autoridade. Pensemos nisso. Assim, veja, mesmo que Cristo tenha assumido a natureza humana, mesmo que o eterno Filho de Deus tenha assumido a natureza humana, todavia ele não deixou de ser Deus para tornar-se homem. Ele é Deus homem. Não é? Então, quando pensamos nele, assentado no trono ali à direita do Pai, temos que pensá-lo também de maneira, digamos assim, divina. Ou seja, ele é Deus. Não é? Ele é Deus. Ele não é algo ou alguém sagrado. Ele é Deus, o próprio Deus. Tá? E é justamente o cabeça da igreja, a autoridade máxima da igreja. Inclusive, é por isso mesmo que nós reformados temos um sistema de governo plural. Até reflete isso também, porque achamos estranho, não é, quando instituições cristãs, por exemplo, não é, e nós não estamos criticando as instituições cristãs, mas temos uma maneira diferente de entender, por exemplo, o governo da igreja, o governo eclesiástico da igreja. E isso vem desse princípio, de que Cristo é o cabeça, o único cabeça da igreja. A igreja não tem várias cabeças, não é? Cristo é o único cabeça da igreja. Todo o resto é corpo, entende? Por isso, realmente, o governo exercido nas igrejas reformadas, ele é plural, tá bom? E ninguém é colocado acima de ninguém. Por exemplo, não existe um pensamento hierárquico quando se fala dos oficiais da igreja. Um exemplo claro, o pastor, o ministro da palavra, não é superior no seu ofício ao presbítero, não é? Ao presbítero regente. Não. E nem tampouco o pastor ou presbítero são superiores a diáconos. Todos têm a mesma autoridade na igreja. Eles têm funções diferentes, são ofícios distintos, certo? Mas nenhum está acima do outro. Por quê? Quem está acima, não é Cristo. É só Cristo que está acima. Ele é o cabeça da igreja. Tá certo? Então, entendemos realmente que um governo plural reflete muito mais o governo de Cristo como cabeça do que um modelo de governo onde você tem vários cabeças, entendeu o que eu quero dizer, não é? Várias pessoas que têm autoridade final na igreja. Nós achamos isso muito estranho. Tá certo? Reflita sobre isso. A pergunta 51. De que maneira a glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia? Como é que nós somos beneficiados, então, com esta glória dele, que é o nosso cabeça? Não é? Pelo fato dele ser agora a autoridade máxima e ser o cabeça da igreja. Em que isso nos beneficia? E a resposta, primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque como um cabeça, como o nosso grande rei, não é? Nós podemos pensar que o ofício real não consiste apenas em sentar num trono, né? Como alguns reis na história da humanidade fizeram. Se proclamando deuses, eles apenas sentaram no trono e ordenaram e acabou. Não, o ofício de rei, ele é um ofício político, nesse sentido, não é? E o rei, ele é o principal herói do povo. Ele tem que ir à frente da batalha, certo? Cristo, como nosso cabeça, como nosso rei, nesse sentido, ele nos dá dois benefícios com esta glória de ser o cabeça. Primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Ele prometeu isso, não é?
no Evangelho de João, ele falou aos seus discípulos que ele rogaria ao Pai para dar outro Consolador. E quando ele roga ao Pai, né, em sua ascensão, ele roga e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, então dons são manifestados na igreja. Inicialmente aqueles dons carismáticos, não é, para uma expansão rápida do Evangelho, mas ainda que, como reformado, eu seja sensacionista, tá, e respeito a opinião dos que não são sensacionistas, não é? Então eu creio que alguns desses dons, eles passaram, eles já alcançaram o seu fim, o seu objetivo, então não tem nenhuma função realmente importante na igreja mais. Porém, ainda que alguns dons, porque aí você pensa, alguns dons carismáticos, alguns dons passaram, que são esses carismáticos, não é? Ainda assim, o Espírito Santo continua a manifestar dons na igreja. Então, de lá para cá, não é? Temos que compreender que todo membro do corpo de Cristo tem dons. E este é um benefício que vem desta glória de Cristo, o nosso cabeça. Deus deu dons à sua amada igreja, não é, para que ela pudesse realmente subsistir neste mundo, pudesse realmente trabalhar, avançar e cumprir a vontade de Deus, não é? Sem os dons de Cristo em nossa vida, os dons do Espírito Santo, como é que nós poderíamos, nesse sentido, prosseguir como igreja? Para pensar, é um raciocínio simples. Simples, simples, simples. Nós sabemos que não é fácil você reunir pessoas e tentar arrumar, conseguir, nesse sentido, concordância, comunhão, um mesmo pensamento. Isso é ordenado à igreja. Mas como nós conseguiríamos isso e manter a estrutura da igreja ainda, depois de 2000 anos, sendo que nós temos maneiras distintas de pensar? Particularmente falando, não é? E por isso que nós temos tantas divergências, tantas tradições, não é? Ou subtradições na história da igreja. Isso faz parte de nossas fraquezas, não é? Temos que admitir que é assim. Tá? Mesmo aqueles que se dizem que fazem parte da verdadeira e única igreja de Cristo, a instituição, não é? Que é a única verdadeira porque é a mais antiga, etc. Não é um blá 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 sem fundamento. Eles mesmos sabem muito bem que durante até o início da igreja houve divergência, porque isso realmente faz parte da nossa fraqueza como humanos, seres humanos, não é? Até na patrística você vai encontrar divergências aos montes, não é? É até estranho quando alguém considera a patrística como algo quase que inspirado, não é? Ou com a mesma autoridade, a autoridade final para a igreja. Isso não tem o menor sentido, né? Porque você vê realmente divergência ali. Né? Divergência do ensino apostólico, por exemplo, nos pais da igreja acontece isso. Muitos realmente foram homens fiéis e que pregaram o que é certo, o que é verdadeiro, o que é apostólico. Mas muitos outros foram na contramão. Isso não pode ser negado. A patrística está aí para as pessoas lerem, não é? E aprenderem sobre isso, tá? Então isso é muito importante. Então, levando em consideração as nossas falhas, não é? E eu falo, minha falha pessoal como homem, eu sou ministro da palavra. Sim, mas eu sou pecador, sou falho. Eu posso vir a divergir de vários outros pastores, de vários outros irmãos, e isso realmente acontece, não é? Por isso existem tantas tradições cristãs, tantas denominações, porque isso é sim uma manifestação das nossas fraquezas. Então, se você vai pensar pelo lado humano, como é que nós manteríamos a estrutura cristã de pé ainda com tantas divergências? A única maneira para isso, não é justamente os dons do Espírito Santo, não é? Cristo rogou ao Pai como nosso cabeça e então o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e pelos dons que ele deu à igreja, não é? O cristianismo prossegue. A igreja, para ser mais específico, o cristianismo não, né? Podemos pensar no cristianismo apenas como manifestação histórica da igreja, mas a igreja, ela avança, ela continua. Mesmo que a era cristã esteja em seu declínio, não é? Esteja no seu final, e é isso que eu penso realmente, não sou nem um pouco otimista com relação a isso, todavia a igreja permanece por causa dos dons do Espírito Santo, não é? Que vai produzindo amor em nosso coração e vai ajustando o seu poder, não é? Cada membro desse corpo, tá? Isso é um benefício que Cristo, não é, nos deu por sua glória. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. E aí, mais uma vez, não é? Esta glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia assim. Ele, como nosso rei, nos defende. Ele não é um rei covarde que fica sentado no trono sem fazer nada pelo seu povo. Muito pelo contrário. Com a sua autoridade, não é, o Pai governa todas as coisas por meio dele. E ele, como nosso rei, como nosso cabeça, defende o seu corpo. Por isso, mais uma vez, não é? Tanto pensando na questão dos dons, como também na resistência da igreja, não é? Durante os séculos, mesmo debaixo de perseguição terrível,
ainda assim puderam resistir os cristãos, não é? Os mártires, e até hoje mesmo, muitos cristãos perseguidos, não é? Mesmo perseguições ferozes e sangrentas, como também perseguições um pouco mais, entre aspas, brandas, porque são mais ideológicas e políticas, ainda assim a igreja resiste porque Cristo nos defende de uma maneira espiritual, não é? Providenciando aquilo que a igreja precisa para existir. Então, isso é a glória que nós recebemos de Cristo, o nosso cabeça. Pergunta 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? E aqui é uma pergunta muito importante, porque para pensar, antes de ler aqui a resposta, para muitas pessoas, pensar nesse retorno de Cristo meio que dá um ar de terror, basicamente. Né? E de fato, eu não estou dizendo que é errado, não. Para quem não espera em Cristo, para aqueles que não confiam em Jesus Cristo como o único Filho de Deus e o Salvador, único Salvador, não é? Não há esperança com relação ao porvir, com relação ao futuro. Se alguém é contra Cristo, não é? Se alguém rejeita a Cristo e sua palavra e sua igreja, essa pessoa estará desassistida, não é? No dia do juízo final. Então, pensar na volta de Cristo, na vinda de seu reino, na manifestação do seu reino aqui neste mundo, para aqueles que são ímpios, para aqueles que não pertencem a Cristo, não fazem parte de seu corpo, realmente, não é? Será um momento de terror. Porque eles vão ter que encarar a grande verdade. Vão ter que encarar frente a frente aquele, não é? De quem eles zombaram, a quem negaram, não é? E aquele que é o cabeça do povo que eles perseguiram. Então esse é o fato, certo? Ao mesmo tempo, embora pensar na volta de Cristo, não é, para julgar vivos e mortos, seja algo aterrorizante para aqueles que não são cristãos genuínos, para os hipócritas, para os mentirosos, ainda assim, esse grande dia desse acontecimento cósmico que abalará todas as estruturas da humanidade, não é, da criação, será um dia de grande alegria e paz para o povo de Deus. Então, veja, é terror para os ímpios, mas consolo para a igreja. Veja como é maravilhoso isso, irmão. Aí observe bem. E aí, Ravi, beleza? Aí observe bem a resposta. Que em todas as minhas aflições e nas perseguições eu, de cabeça erguida, né, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa e removeu de sobre mim toda a maldição. Por isso, pensar, não é, nessa confissão do credo, que é bíblica, que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, não é para a igreja o grande motivo de consolação. É por isso que nós aguardamos. O que vai acontecer no final não é para apavorar o povo de Deus. É até estranho quando cristãos, não é, acabam meio que fazendo ameaças à igreja, não é? No sentido de que, cuidado, viu? Cuidado para você não ter um pé no mundo quando Cristo voltar. Ou ameaças, como por exemplo, naquele dia ele vai expor os seus pecados diante de todo mundo. Eu já ouvi muitas coisas, né? Haverá um grande telão onde ele mostrará os seus pecados. Olha, isso pode até se concluir como realidade para os ímpios, não para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que são eleitos de Deus, que têm o nome inscrito, não é, no livro da vida do Cordeiro. Para esses, a vinda de Cristo é motivo de alegria e de honra, e não de vergonha. Por isso nós temos paz e consolo, e podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, tá? Dá até pra dizer que é a conclusão da aula, né? Porque realmente é empolgante. Continuando aqui a resposta, viu? Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para a alegria e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos, não é? Então esse é o ensino bíblico, puramente bíblico, que temos aqui em nosso catecismo, tá? Deixa eu me verificar aqui se nós temos alguma coisa paralela no Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Sim, pergunta 102. Bem assim, o que significam essas palavras? De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta. Que no último dia Cristo retornará visivelmente do céu com poder e majestade divinos, exatamente como quando os discípulos o viram ascender, e que ele julgará todas as pessoas que viveram desde o princípio do mundo e as que agora restam sobre a terra, de sorte que leve para si, na comunhão do céu, todas as que verdadeiramente creram nele, mas lance as restantes no fogo eterno juntamente com o diabo
e seus anjos, não é? E aí, a pergunta 103. O que significa, então, crer em Cristo que retornará como juiz? Não é? Resposta. Significa estar amparados por este conforto, que após um breve tempo, Cristo retornará, aliás, voltará, para que no fim de tudo os ímpios sejam lançados no castigo eterno e nos livre de todo mal no corpo e na alma, mostre diante de todas as criaturas que nele somos inocentes e nos tome para si mesmos, para estarmos com ele para sempre, não é? Que coisa maravilhosa, irmãos. Realmente é muito bom e reconfortante pensar sobre isso, tá? Então, terminamos aqui o dia do Senhor 19 e vamos para o dia do Senhor 20, onde chegamos aqui nessa parte do catecismo que fala sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Então, chegamos na etapa final do credo apostólico, tá? Pergunta 53, dia do Senhor 20. Diz bem assim: o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Lembre aí das aulas da Trindade que já tivemos aqui, nessa playlist, não é? E lembre, tente perceber como o nosso catecismo espelha o credo atanasiano, o credo niceno, apostólico, não é? Segundo, creio que ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Não é? Então, realmente é uma resposta muito, muito profunda e simples. Olha, o que você crê sobre o Espírito Santo? Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e com o Filho, tá? Ele não é um outro Deus. Inclusive, para desfazer, talvez, uma caricatura que alguém possa ter sobre isso, né? Para quem é unicista, eu acho que eu já vi até não sei se essa semana, um judeu, né, falando sobre isso. Não sei se rabino, então não vou dizer nada. Mas ele falando sobre isso, eu não sei se foi o que ele leu ou ele interpretou assim, não é? Mas ele acabou falando sobre os cristãos, com relação à Trindade, crerem em três divindades, não é? Eu não acho que esse é o entendimento geral dos judeus, né? Eu não conheço bem, mas eu não acho que eles pensem exatamente assim a nosso respeito. Mas essa pessoa em particular falou sobre isso. Pensamos em três divindades, mesmo dizendo que há um só Deus, são três divindades. E não é esse o pensamento nosso, né? O Espírito Santo não é uma divindade diferente do Filho ou do Pai. São pessoas distintas, mas a divindade é a mesma. Mais uma vez, reforça aí o meu convite para você assistir a aula sobre o credo atanasiano, né? Quando eu falei sobre a Trindade. Eu deixo o link para vocês aqui, beleza? Vamos lá então. Então, o Espírito Santo é verdadeiro e eterno Deus juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo. O Espírito Santo é que opera a fé em nosso coração, tá? E ele é quem nos torna participante de Cristo. É o Espírito Santo quem nos vincula a Cristo e uns aos outros. Não haveria comunhão. A comunhão dos santos, que nós teremos mais tarde, né? Seria impossível sem o Espírito Santo. A comunhão dos santos é uma obra do Espírito Santo. É ele quem nos liga a Cristo e uns aos outros, né? Pelo seu poder. Então, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, não é? Inclusive pensando na questão de que Cristo partilha sobre nós a sua unção, não é? De supremo profeta, sumo sacerdote e rei. Isso só é possível porque o Espírito Santo ele nos une a Cristo. E porque o Espírito Santo nos une a Cristo, os benefícios de Cristo são partilhados em nós como seu corpo. Por isso podemos invocar a Deus publicamente como somos sacerdotes, oferecendo nossa própria vida como sacrifício vivo e agradável a Ele. O culto que nós prestamos a Deus, não é? Só podemos por causa do Espírito Santo, que nos liga a Cristo. Certo? Só podemos proclamar o Evangelho porque Cristo partilha sobre nós essa unção profética. E isso só é possível porque o Espírito Santo nos vincula a Cristo, nos liga a Cristo, nos une a Cristo. E só podemos lutar contra o pecado em nossa vida particular e rejeitar aquilo que o mundo diz, batalhando contra a nossa carne, contra o mundo e contra o próprio diabo, não é? E ter a esperança que um dia reinaremos com Cristo neste mundo, porque o Espírito Santo nos une a Cristo, não é? Nos une a Cristo. Isso é realmente maravilhoso. Para me consolar, ele é o outro consolador prometido. E para permanecer comigo para sempre. Para sempre o Espírito Santo habitará em nós.
E isso é a nossa garantia eterna, não é? De que será inalterável essa questão de sermos filhos de Deus. Uma vez que fomos conquistados pela obra de Cristo, no poder do Espírito Santo, nós sempre, para sempre, seremos filhos de Deus. E ninguém poderá alterar isso. Que mensagem gloriosa. A ida para o novo céu e nova terra não será como um tipo de retorno, literalmente, ao Éden, não é? Com aquela possibilidade de, mais uma vez, cairmos em nossos pecados. Cairmos por nossas fraquezas. Não. Isso jamais acontecerá de novo. Porque o Espírito Santo estará para sempre habitando em nós, nos garantindo essa filiação pactual eternamente. Certo? Agora sim, vamos para o dia do Senhor. Aliás, deixa eu ver se não tem nada paralelo aqui também, né? Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Cadê? Vamos lá. A pergunta 105 diz bem assim. Recite a terceira parte dos artigos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eternamente. Aí, quem é o Espírito Santo? Pergunta 106. Ele é a terceira pessoa da divindade. Um único Deus verdadeiro com o Pai e o Filho eternos. Quem nos renova a imagem de Deus, né? Como já foi dito aqui. Pergunta 107. Por que é ele chamado de Espírito? Resposta: não apenas porque ele é Deus, mas especialmente porque é a pessoa por meio de quem o Pai e o Filho revivem e sensibilizam o nosso coração. É o Espírito Santo que nos regenera nessa economia da salvação. Certo? Pergunta 108. Por que santo? Porque ele é Deus e nos faz semelhantes a Deus. Ou seja, nos santifica. Essa é a ideia. Não é? E aí, nós temos a pergunta 109 que fala bem assim, qual é a sua obra? Vamos entrar agora nisso aí no Dia do Senhor 21, tá? Eu vou, então, primeiro falar sobre o Dia do Senhor 21. Dia do Senhor 21, pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Já que vai dividir aqui, então deixa eu ler primeiro essa pergunta 109. Quer dizer, vou só dar uma olhadinha aqui, tá? Qual é a sua obra? A santificação dos eleitos, pela qual eles se tornam participantes de Cristo e de seus benefícios, e a distribuição dos dons da igreja que operam a sua edificação. Então, isso aqui basicamente já foi o que foi lido na segunda parte, não é, da pergunta 53, resposta 53, tá? Então, vamos lá. Pergunta 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? Então, a partir daí, quando confessamos no credo apostólico a nossa fé no Espírito Santo, vamos aprender sobre a obra do Espírito Santo. A igreja, nesse sentido, ela existe pela obra do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então, o que cremos sobre a Igreja Universal de Cristo? A Igreja Católica, não é? De Cristo. Não a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, como instituição. Mas a Igreja de Cristo no seu conceito católico bíblico, tá? Então vamos lá. Resposta. Creio que, desde o começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si mesmo, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Então, coisa maravilhosa é observar essa resposta sobre a igreja, o que nós cremos sobre a igreja, sobre a identidade da igreja, o que é a igreja, não é? E a igreja justamente é esse povo eleito por Deus o Pai, não é? Que é reunido por Cristo no poder do Espírito Santo, certo? Onde ele que o Pai que elegeu todo o gênero humano, tá? Ele elegeu pessoas de todas as nações e ele reúne para si mesmo esse povo. Então a igreja, ela não é uma instituição localizada em Roma, por exemplo. Ela não é uma denominação. Ela não está presa a esses moldes humanos simplesmente. Mas ela não é, o ajuntamento total do povo de Deus. A igreja, ela nesse conceito católico universal, ela está espalhada pelo mundo e não está preso à época. Não. Ela sempre existiu, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, em Israel, pensamos também na igreja. Israel, enquanto nação, no passado, no Antigo Testamento, era a igreja, não é? Em seu formato, digamos assim, imaturo, não é? Um formato
onde eles estavam sendo, digamos assim, educados de maneira bem severa até a vinda de Jesus Cristo, Messias, tá? Então, a igreja é o povo de Deus reunido em todas as épocas e mundo, e tempo, aliás, não é? Então, ele reúne esse povo que ele elegeu para a vida eterna. A igreja é eleita de Cristo, tá? Cada membro real do corpo de Cristo. E aí eu não me refiro a cada membro de uma denominação, de uma instituição cristã. Não se pode confundir isso. Existe um conceito muito importante para nós reformados e protestantes no sentido geral, de que existe diferença sim entre igreja visível e invisível. Não é um conceito que eu já tenha visto já, por exemplo, no catolicismo romano, não é? Mas dentro do protestantismo isso é bem claro, isso é bem simples. Um conceito de igreja visível e igreja invisível. Ou seja, quando pensamos em igreja visível, é a manifestação, não é? Onde você tem a instituição, onde os membros, os fiéis se reúnem. Mas nós não podemos dizer que cada pessoa que faz parte daquela congregação, não é, que é filiada àquela instituição cristã, cada uma daquelas pessoas ali, daqueles membros da denominação ou da instituição, não é, eles são realmente membros do corpo de Cristo. Não tem como você dizer isso aí. É impossível. Não é? Então a instituição, os seus limites, não garantem nada para ninguém. Na verdade, a instituição é a manifestação visível da igreja. Mas na instituição, a verdadeira igreja está sendo manifestada. E não são todos os membros ali que são realmente membros do corpo de Cristo. Certo? Isso é muito claro. É só você fazer um exercício simples de lembrar. Quantas pessoas não se desviaram da igreja, por exemplo? Quantas pessoas vocês não conhecem que já abandonaram uma vida cristã, se desviaram, voltaram a práticas terríveis, rejeitaram o evangelho, tornaram-se ateus? Quantas pessoas vocês não conhecem que são assim? Entende a situação? Se a instituição fosse uma garantia ou uma prova, então jamais se desviariam. Mas se desviam porque nem todos são da igreja de verdade. Tá? Podemos lembrar, por exemplo, de Romanos 9, quando Paulo vai responder, não é, aos possíveis cristãos judeus que estariam questionando a ele sobre o porquê que não havia naquele momento, né, tantos judeus na igreja, uma vez que a igreja é o povo de Deus, não é? Por que não havia tantos judeus? Paulo vai dar a resposta que tem a ver com a eleição, a soberania de Deus na salvação, certo? Mas ele explica uma coisa importante, já que alguns poderiam pensar que a palavra de Deus poderia ter falhado. Deus prometeu, não é, que os filhos de Abraão que seriam os salvos nesse sentido, mas não estamos vendo tantos israelitas ou judeus, não é, na igreja cristã. E a resposta de Paulo é: nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Ou seja, o conceito de que Deus salva e preserva o remanescente fiel é claro, não é, nos dois testamentos. Tá? Então, isso é muito simples de compreender. Então, a igreja é o povo de Deus. E cada membro do corpo de Cristo, membro real do corpo de Cristo, são os eleitos de Deus. Deus elegeu para isso mesmo. E ele protege e ele preserva essa igreja na unidade da verdadeira fé. Uma coisa importante para nós entendermos é que compreender que a igreja visível é a manifestação, não é? Então, da igreja invisível, mas que na igreja visível nem todos são membros da igreja invisível, isso não desabona a igreja visível, não é? Não diz que nós não precisamos dela. Isso é impossível, porque a igreja invisível, ou seja, a igreja dos eleitos de Deus, os verdadeiros membros do corpo de Cristo, se manifesta nesse sentido justamente de maneira visível, ou seja, na instituição ao qual chamamos de igreja. Então, se alguém está dizendo que é eleito de Deus, mas não faz parte de uma igreja local, não é pastoreado, essa pessoa está blefando ou está enganada. Simples assim. Tá bom? Esse é um conceito puramente bíblico. Tá? E ele preserva essa igreja, que é dele, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Então, é o poder do Espírito Santo que mantém a igreja, mas a administração correta, tanto da pregação do evangelho, como também dos próprios sacramentos. Isso é muito importante, certo? E aí vem a questão da fé, a confissão pessoal. Eu creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela, tá? É isso que confessamos. Pergunta 55. O que você crê sobre a comunhão dos santos? Mais uma obra do Espírito Santo, né? Primeiro, creio que todos os crentes, juntos e cada um em particular, como membros de Cristo, têm comunhão com Ele e participam de todos os seus tesouros e dons. Segundo, creio que cada um tem o dever de usar os seus dons
com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros. Mais uma vez lembrando o que eu tinha dito, né, um pouco antes, sem o Espírito Santo, sem Cristo ter dado esses dons, não é, como Efésios 4 nos ensina, aos homens, seria impossível a edificação da igreja. Nós não temos em nossa própria natureza a capacidade de edificar a igreja. É Deus, não é? É o próprio Cristo quem faz isso por meio do Espírito Santo e sua palavra, tá? E então cada membro é chamado nesse sentido à responsabilidade. Uma vez que somos membros do corpo de Cristo, somos chamados para desenvolver, não é, a vida da igreja, edificar a igreja, usando os dons que ele nos deu. Ou seja, cada membro do corpo de Cristo tem dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. E então a igreja, nesse serviço espiritual, causa o seu próprio crescimento. Ou seja, a igreja é instrumento de Deus para o crescimento da própria igreja. Perceba como isso é importante compreender, não é? E é isso que está sendo dito aqui. É por isso que há a comunhão dos santos. Tá? E a comunhão prática é essa, não é apenas dizer que nós somos irmãos. Isso qualquer um diz. O ponto é observar aquilo que é prático. A comunhão do santo é justamente isso, é compreender que nós, todos, não é? Os crentes reunidos e em particular, como membros de Cristo, nós temos comunhão com Ele e participamos de todos os seus tesouros e dons, não é? E segundo, creio que cada um tem o dever, responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo, o dever de usar os seus dons com disposição e alegria para o benefício e o bem-estar dos outros membros, não é? Deixa-me ver se há algo paralelo aqui para refletirmos também. Cadê? Já pensamos na obra. Pergunta 109. Qual é a sua obra? A santificação dos eleitos, pelo qual eles se tornam participantes de Cristo e de seus benefícios, e a distribuição dos dons da igreja que operam a edificação. Já foi dito aqui, citando Efésios 4, né? Então, o que é a santificação dos eleitos? Resposta é que o Espírito Santo, pelo ministério do Evangelho, ensina aos eleitos a vontade de Deus quanto a eles mesmos, regenera-os e, mediante a fé, torna-os templo de Deus e membros de Cristo, para que mortifiquem as obras da carne, caminhem e avancem em novidade de vida, sintam consolação e gozo em Deus e sejam preservados para a vida eterna. Que resposta maravilhosa, irmãos, não é? Pergunta 111. Algum dom do Espírito Santo age também sobre aqueles que não são eleitos para a vida eterna? Resposta. Curioso isso, né? Eles agem sobre muitos na igreja que não são santos, que não possuem fé nem conversão verdadeiras, nesse caso, para a condenação deles. Podemos pensar em Hebreus 6, por exemplo. Ou no próprio Judas, não é? Ele foi um apóstolo de Cristo. E veja o caminho dele. Não é? Pergunta 112. O que significa crer no Espírito Santo? Não é? E aqui vamos entrar no assunto do Espírito Santo. Significa estar convencido e sentir no coração que o Espírito de Cristo, um único Deus verdadeiro, com o Pai e o Filho, começou em nós a fé e a conversão verdadeiras. É o autor de tudo o que pertence à nossa santificação e permanecerá para sempre conosco. Pergunta 113. Que igreja é essa que você acredita que existe? Não é? É uma comunidade de pessoas eleitas por Deus para a vida eterna e nascidas de novo pelo Espírito Santo, que seguem a pura doutrina do Evangelho, com fé verdadeira, usam os sacramentos conforme a instituição divina, não conforme os preceitos humanos, tá? Ou seja, de acordo com a Escritura somente. Ok? Prestam a devida obediência ao ministro e recebem justiça e vida eterna por causa e por meio de Cristo, tá? Porque você diz santa, não é? Porque Cristo, que redimiu a igreja com o seu sangue e a revestiu com a sua justiça, também a renova por meio do seu Espírito para a santidade e retidão de vida, que começam nesta vida, mas serão completadas na vida futura. Por que católica? Isso é importante. Porque em todas as épocas e de todos os povos e de todas as partes do mundo, há e sempre haverá até o final alguns crentes em Cristo que compõem essa igreja. E agora sim, chegamos na parte da comunhão dos santos, pergunta 16. Por que comunhão dos santos?
porque todos os santos foram chamados à comunhão no mesmo Cristo e nos mesmos benefícios de Cristo, e porque cooperam para enriquecimento de toda a igreja com os dons que cada um recebeu de Deus, não é? Então vemos aqui espelhando o Catecismo de Heidelberg, certo? Pergunta 117. Qual é a base para essa comunhão dos santos em Cristo? O Espírito Santo, que vive em Cristo e em todos os santos, é o laço invisível e indissolúvel que os une a Cristo e opera neles a vida eterna e a justiça como a de Cristo, para que, tendo sido feitos um corpo com Cristo, recebam dele vida e bênção, exatamente como os membros dependem da cabeça e os galhos da videira, e para que se unam uns aos outros o máximo possível pelo mesmo Espírito. Ou seja, realmente, irmãos, não dá para compreender a existência da igreja, a comunhão dos santos, sem o Espírito Santo aplicando, não é, a obra de Cristo em nós. Pergunta 118. O olho humano pode distinguir a igreja das pessoas? Das outras pessoas? Resposta: não, só o Senhor é quem reconhece os seus. Então, veja como isso, né? Eu lembro que eu falei sobre a igreja invisível, esse aspecto, né? Esse duplo aspecto da igreja, visível e invisível. Pois bem, é disso que estamos falando aqui. O olho humano pode distinguir a igreja das outras pessoas? Não, só o Senhor é quem reconhece os seus. Por isso não podemos nos firmar em instituições humanas, não é? Mesmo que se digam, mesmo que as instituições, ou alguma instituição diga, nós somos a verdadeira igreja, isso não basta. Tá? Não é esse o conceito bíblico sobre a catolicidade da igreja, por exemplo. Certo? Então, pergunta 119. Então, como podemos nos juntar a ela? Se não podemos distinguir a verdadeira igreja nesse sentido. Resposta: é preciso nos juntarmos à igreja visível. Ou seja, não tem como pensar em ser igreja de Cristo de verdade sem se reunir à igreja visível. A igreja de Cristo, o seu povo, é um povo que congrega, tá? Então, na Bíblia, no princípio verdadeiro e bíblico de igreja, não existe esse negócio de desigrejados. Só para deixar claro isso aí. Desigrejados não é um tipo de conceito rebelde. Não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Tá? Sola Ecclesia. Beleza? Pergunta 120. O que é a igreja visível? É a comunhão das pessoas que, por suas palavras e ações, professam a doutrina incorruptível do Evangelho, o correto uso dos sacramentos e a obediência devida ao ministro, mesmo que nela alguns sejam santos e outros hipócritas. É o que eu tinha dito, né? 121. É, então, a igreja visível diferente da igreja invisível? Resposta: ela é parcialmente diferente e parcialmente não. Porque toda a igreja dos santos está contida nessa igreja visível. Mas a igreja visível não é inteiramente santa, pois tem muitos hipócritas misturados nela. Esse é o fato prático que nós vemos aí, né? 122. Desde que a igreja dos santos está incluída na igreja visível, como não é ela também visível? Resposta: ela é chamada de invisível não porque os santos não são visíveis ao olho, mas porque, nesta vida, não podemos distingui-los dos hipócritas com certeza absoluta. Perceba, mas alguém vai dizer bem assim, mas Cristo ensinou que nós conhecemos a árvore pelos frutos? De fato, mas lembre-se, Cristo é Deus e sonda o coração. Você sonda o coração de alguém? Não, então você pode se enganar no julgamento do que vem a ser bons frutos. Isso não é óbvio? Isso é óbvio demais. Tá? Então não dá para usar o princípio ensinado por Cristo como um princípio absoluto, por meio do qual nós podemos realmente identificar quem são os verdadeiros eleitos de Deus ou os membros reais do corpo de Cristo. Nós podemos nos enganar. Nosso coração é enganoso, não é? Inclusive para julgar o coração dos outros. Certo? Pergunta 123. Isso é importante. É então indispensável que todos os que forem salvos estejam na igreja dos santos antes de deixar esta vida? Resposta: sim. Pois todo aquele a quem Deus elege para a vida eterna, ele também chama para a comunhão de Cristo nesta vida. Mas todos os que estão separados dela não herdarão
o reino de Deus, sola ecclesia, certo? Fora da igreja, não há salvação. Não estamos dizendo que fora da instituição religiosa ou da denominação, por mais que seja antiga, não há salvação. Instituição, não é? Organização, estrutura eclesiástica antiga, não salva ninguém. Mas fora da igreja de Cristo, que é o corpo místico dele, que não é um prédio, não está em um país e não está sujeita a um cabeça humano, não é? Eu estou falando do povo de Deus, reunido, congregado, certo? Fora dessa santa comunhão, não há salvação. Ok? Pergunta 124. Você vê que a gente tem muito desenvolvimento aqui, não é? No Catecismo Maior da Caridade dos Sinos. Mas como saberemos se estamos ou não na Igreja dos Santos? Pergunta importante, hein? Se sentirmos em nós o principiar da fé e a conversão verdadeiras a Deus e o demonstrarmos pela nossa vida. Tá? Veja, mas como saberemos se estamos ou não na igreja verdadeira, a igreja dos santos? Se sentirmos em nós o principiar da fé, ou seja, se houver fé verdadeira, e conversão, genuína no caso, a Deus e demonstrarmos pela nossa vida. Ou seja, agora sim eu posso pensar na árvore boa que produz bons frutos. Se nós realmente cremos em Jesus Cristo, né, nós produziremos fruto dessa fé. Ou para ser mais claro, se Deus realmente nos chamou como igreja, nos salvou pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, haverá fruto dessa salvação. Tá? Desse jeito. Então, pergunta 125. O que significa crer na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos? Significa não duvidar que, do princípio ao fim do mundo, uma igreja eleita para a vida eterna tem sido congregada e preservada na terra pelo Filho de Deus, mediante o Espírito Santo e o ministério do Evangelho, e que somos e seremos para sempre membros vivos dela. Mais uma vez, né? Observando aqui, refletindo o Catecismo de Heidelberg. Tá bom? Então, é isso que aprendemos aqui no Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos e também no nosso Catecismo de Heidelberg. Ok? Vamos para a pergunta 56, então. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Resposta: creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, não se lembrará mais dos meus pecados, nem da minha natureza pecaminosa, contra a qual devo lutar duramente toda a minha vida, mas me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Ok? A remissão dos pecados. Nós confessamos isso no credo. Veja, há muitos cristãos que confessam o que o credo ensina, mas acabam, na prática, não confiando na remissão dos pecados. A prova disso é que muitos cristãos eles têm um pensamento acerca da salvação que é sinergista. Eles não confiam que Cristo realmente operou uma obra perfeita de salvação. Mas realmente imaginam que eles precisam de alguma maneira cooperar com Cristo para meio que completar essa obra ou conseguir realmente efetivá-la. É o sinergismo. Não é? O entendimento da remissão dos pecados ele é realmente monergista, porque crer que Deus realmente redimiu nossos pecados glorifica a Deus apenas como Salvador. Tá? E mais ninguém. Então Cristo realmente nos redimiu. Eu creio nisso. É isso que eu estou conversando no credo apostólico. E não, é estranho se eu falar bem assim. Creio na remissão dos pecados. Mas, não é? Eu não confio exatamente nessa remissão e tenho que fazer alguma coisa para que então os pecados sejam redimidos. Não é? Ou eu alcanço a salvação por meio de minhas obras. Isso não faz sentido nenhum. Tá? Ainda temos... essa é a última pergunta, então, da aula de hoje. Mas eu vou mais uma vez ao Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Beleza? Vamos lá, então. Cadê? Deixa eu ver se eu pulei aqui, viu? Vamos lá. Aqui. Pergunta 126. Que entende você por remissão dos pecados? Resposta: que graças à intercessão e ao mérito de Cristo, não aos meus méritos particulares, porque eu não tenho, mas aos méritos, ou ao mérito de Cristo, Deus, aos crentes em Cristo, não lhes imputa nenhum dos seus pecados, nem os condena por causa deles,
nem os pune com o castigo eterno. Isso é remissão dos pecados, tá? Deus o realiza. Pergunta 127. Que crê você sobre... Eu já acabei de ler isso aqui, né? Tô ficando louco. Perdoe. 128. Que ressurreição... Não. Só foi até aqui. Ah, não. Eu que tô confundindo. Foi mal. Eu li a pergunta 126 que fala... Que entende você por remissão dos pecados. Agora é... Que crê você sobre a remissão dos pecados. Agora sim. Eu sei com certeza, por causa da satisfação de Cristo, não é? Todos os meus pecados me foram perdoados de tal modo que Deus não me chamará em juízo por causa deles. Certo? A parte da remissão, da ressurreição do corpo, nós veremos na próxima aula. E muito possivelmente será amanhã, viu? Onde já gravou outro vídeo sobre isso. Cadê? Isso mesmo. Tá? Então, para fechar aqui o pensamento, vamos ter aí já uma hora de aula. Uma horinha de aula. Para fechar aqui, para concluir o pensamento, irmãos, compreender isso, não é? E quando pensamos em remissão dos pecados, pensamos naquilo que é consequência direta da obra de Cristo. Cristo morreu para nos redimir. Não é? Se eu confesso isso no credo, mas na prática eu duvido, não é? Ou então eu entendo que a remissão que ele realizou não foi completa, mas eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu não confio que os méritos dele são suficientes para mim, não é? E tenho que tentar de alguma maneira alcançar virtude e mérito, não é? Para que eu realmente mereça de alguma maneira, ou então, mesmo que eu tente criar um jogo, uma ginástica aí mental teológica para dizer assim, não, mas aí nós fazemos nossa parte para alcançar a salvação, mesmo assim não merecemos. Isso não faz sentido, não é? Não faz sentido. Basta ler as cartas de Paulo, Romanos especificamente, para você entender o seguinte, que se tem obras, já não é pela graça. Então, não faz sentido isso aí, tá? Confessar a remissão dos pecados é confessar realmente a obra de Cristo perfeita por nós, que nos redimiu. Se cremos em Jesus Cristo, não temos que fazer nada para a salvação, mas fazemos porque somos salvos, porque cremos na remissão dos pecados. Esse é um ponto muito central para nós, tá bom? Então, queria agradecer aos irmãos pela paciência. Aproveitem essa aula aí, tá bom? Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário, é só colocar aí na descrição. Na descrição não, né? Nos comentários mesmo. E muito obrigado por sua paciência e continue a recomendar o canal para as pessoas que você conhece, inclusive essa playlist também, tá bom? Deus abençoe então. Estamos encerrando aqui a nossa aula, o Dia do Senhor, a nossa aula Cassino Heidelberg, tá bom? Nossa aula 14. Valeu? Do Dia do Senhor 19 ao 21. Deus abençoe e até a próxima aula.